Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre matérias-primas oleaginosas. A maior parte das matérias-primas oleaginosas são matérias-primas vegetais. A gente vai ver que, dentre as matérias-primas de origem animal, são pouquíssimos exemplos que a gente tem, por isso que a maior parte da aula vai ser focado nesse tipo de matéria-prima. Só um rápido histórico a respeito das oleaginosas no Brasil. A gente tem que entre 1950 e 1960 a principal fonte oleaginosa era o amendoim. Só que nesse período ainda na Inglaterra houve um problema, né? A gente vai ver quando falar especificamente do amendoim, a gente vai ver um pouco dos problemas associados às vezes com a possibilidade de desenvolvimento e crescimento de aspergilos e isso consequentemente a produção de aflatoxinas. Tanto que na Inglaterra houve nesse período uma morte de perus alimentados com torta de amendoim, né? Até porque a gente vai ver também que toda essa produção de óleo vegetal, no final das contas, tu tem uma geração de uma torta significativa, e essa torta normalmente ela é utilizada para a produção de ração animal. E aí, com a morte desses perus, depois foi identificado que justamente foi por conta de aflatoxina, que é a micotoxina produzida a partir de aspergilos, houve a queda do interesse por essa fonte oleaginosa, e então entre 60 e 70 teve o interesse pelo óleo de algodão. E juntamente também nesse período que começou o processo de extração com solvente. A gente vai ver que a extração com solvente e extração sem solvente isso acaba tendo uma influência muito significativa em relação às características da matéria-prima, ou seja, o quanto de óleo, né, o quanto representa a fração lipídica dentro dessa oleaginosa. Depois, a partir de 1970, na verdade, começa uma queda da produção do óleo de algodão e a gente tem a ascensão da produção de soja. Né? A gente vai ver também que o óleo de soja ele acaba sendo um subproduto da indústria de processamento de soja, uma vez que o principal objetivo na produção de soja era justamente para alimentação animal. Só que nessa ração a gente tinha necessidade de remover a fração lipídica justamente por conta de processos de deterioração relacionados à rancificação, que a fração lipídica estava exposta. Aqui também, só por curiosidade, um pouco da capacidade de produção, né? Tanto processamento, refino e invase de óleos vegetais, a gente vê uma prevalência da região centro-oeste, sudeste e sul. Mato Grosso, ele é o principal estado no Brasil, tanto na área de processamento quanto na área de invase. Na verdade, processamento a gente vai ver também dentre as oleaginosas que o Mato Grosso do Sul também, eles acabam ocupando sempre uma posição de destaque na produção de sementes, de grãos. Mas Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo também tem uma produção expressiva. Minas Gerais em cima de algumas sementes também. A gente vê, né, que no processamento esses aqui são os principais estados. Em relação a refino e invase, a gente tem que, apesar de o Rio Grande do Sul ser um dos principais estados de processamento dos grãos, ele não está entre os principais estados desenvolvedores de refino e invase do óleo vegetal. E o que a gente vai conversar um pouco sobre os principais vegetais oleaginosos, babaçu, gergelim, palma, amendoim, colza, girassol, oliva, algodão e soja. Aqui a gente tem uma ordem decrescente do conteúdo de óleo. Isso aqui demonstra justamente o interesse, no final das contas, de vegetais alternativos, vamos dizer assim, para a produção de óleo. Né? A gente tem que óleo de soja, óleo de algodão como sendo os principais, né, como a gente viu naquele histórico, mas quando a gente avalia o conteúdo de óleo, ele é muito pequeno quando comparado com, por exemplo, com babaçu e palma. Hoje em dia a palma ocupa a posição de destaque na produção de óleos vegetais, justamente por apresentarem uma fração lipídica muito mais significativa. Então, começando pela soja, do ponto de vista nacional, ela é a principal oleaginosa produzida, né, no Brasil e ainda está em expansão. Ela representa mais de 30%, ou seja, um terço praticamente da área plantada com oleaginosas no Brasil é representado pela soja.
Óbvio que aqui o principal objetivo, né, como eu comento aqui embaixo, que o óleo de soja ele surgiu como um subproduto da produção de farelo de soja, que apresentava alto valor de mercado, ou seja, a gente sabe que a soja, dentre os vegetais, ele é um dos principais representantes em relação à fração proteica. Um dos principais, né, um dos principais fontes de proteínas vegetais. E justamente esse interesse em função da fração proteica presente na soja e a possibilidade de utilização na ração animal, que se tem essa grande expansão e desenvolvimento da soja, da produção do cultivo de soja. E, consequentemente, então, também a produção de óleo, mesmo sendo um subproduto, acaba tendo uma significância muito grande. Claro que hoje em dia também a soja ela não é produzida só para ração animal, é para produção de proteína para o consumo humano, para a produção também do óleo de soja, para o desenvolvimento de biocombustíveis. Tem uma série de outros setores industriais que utilizam a soja como um todo como matéria-prima, ou os produtos oriundos da soja como matéria-prima. Aqui só a título de curiosidade, a gente tem a Embrapa no Brasil hoje como um dos principais centros de pesquisas no desenvolvimento de novos cultivares de soja, onde a gente pode ter diferentes objetivos, como diferentes concentrações de frações lipídicas e frações proteicas, diferentes composições dentro de uma fração proteica ou dentro de uma fração lipídica também, em relação ao tipo de aminoácidos, em relação ao tipo de ácidos graxos presentes. E aqui só comparando fração lipídica e fração proteica de diferentes cultivares, onde a gente consegue observar. Às vezes parece ser uma diferença pequena, né? Aqui de, por exemplo, se a gente olhar só para a fração lipídica, uma diferença de menos de 2% na quantidade de óleo. Só que aí aqui eu deixo uma questão que a gente pode discutir mais à frente. Qual a diferença na produção de óleo se uma empresa com capacidade para processar 1,8 mil toneladas de soja por dia optar pela variedade BR-133 em vez da BR-214? Essa capacidade de produção aqui de 1.800, na verdade 1 milhão de toneladas de soja por dia, mais de 1 milhão, né, 1,8 milhão, não, 1,8 milhão não, 1,8 mil toneladas na verdade dá 1 milhão de toneladas. De quilos, perdão. Essa planta né, essa capacidade de processamento, na verdade, aqui, se eu não me engano, é da última planta que foi instalada no Brasil. Se eu não me engano, foi no Paraná, mas eu não lembro a cidade, que tem justamente essa capacidade de produção. Então, se esta planta de processamento operando numa capacidade máxima, o quanto que a escolha de uma cultivar, por exemplo, ela pode influenciar no rendimento de óleo, na produção de óleo. Isso se o objetivo realmente for a produção de óleo, porque isso também tem uma influência direta na obtenção de outros produtos, como, por exemplo, a obtenção de proteína. Ainda dentro da soja, ela tem alguns fatores antinutricionais, principalmente inibidores de protease, né, que reduzem a digestibilidade e biodisponibilidade de proteínas, ácido fítico, que acaba funcionando aí como um agente quelante de metais. O ácido fítico também vai estar presente em algumas outras oleaginosas, saponinas, compostos fenólicos, isoflavonoides, hemaglutininas. Só que esses fatores antinutricionais eles estão muito mais relacionados à torta obtida no processo de extração de óleo. Tá? Então aqui o que a gente tem que ter de fato é um cuidado de como a gente vai tratar essa torta e de qual vai ser a aplicação, o destino dessa torta. Tá? E esses fatores antinutricionais eles estão normalmente mais relacionados com a torta do que com a fração lipídica propriamente dita. Em relação ao algodão, né, que ele já passou como vedete na década lá de 70, como a gente tinha visto, como principal fonte de fração lipídica, de novo, né, o óleo de algodão ele é um subproduto da indústria têxtil. Tá? Então, o objetivo principal realmente no cultivo do algodão é a obtenção das fibras para o desenvolvimento da indústria têxtil, só que
Esse algodão ele também tem essas sementes, e essas sementes apresentam uma fração lipídica significativa. Então, acaba sendo um produto e uma tentativa de reaproveitamento desse subproduto da indústria têxtil. O algodão ele representa 0,9% da área plantada, Mato Grosso, e como a gente tinha comentado, né, inicialmente, que Mato Grosso ele vai se destacar bastante em quase todas as oleaginosas, e Bahias também como sendo os principais produtores nacionais. E aqui um pouco da composição. Essa aqui é a composição da semente, tá? A gente consegue observar essa fração lipídica bem significativa, que próximo de, né, entre 18% a 24% de lipídios presentes nas sementes. Também tem uma quantidade significativa de proteínas, uma fração maior de carboidratos, o que justifica também a possibilidade da utilização, vamos dizer assim, do subproduto da obtenção de óleo de algodão para o desenvolvimento principalmente de ração animal ou então de outras tecnologias que possam agregar valor à torta obtida, principalmente por conta da quantidade de proteína e carboidratos. O nosso interesse aqui é justamente na fração lipídica, e quando a gente avalia a fração lipídica do algodão em relação à sua composição de ácidos graxos, eu acabei pulando essa parte aqui na soja, eu até vou voltar para lá depois, mas o que a gente observa é uma quantidade significativa de ácido graxo, isso aqui é a composição em ácidos graxos, né? Uma representação grande, mais de 50% do ácido graxo linoleico, que é um ácido graxo com duas insaturações. Né? Então, a gente como já tinha visto anteriormente, a composição em ácidos graxos poliinsaturados que acabam influenciando significativamente, principalmente no processo de conservação desses óleos vegetais e estabilidade desses óleos vegetais por conta da rancificação, que está mais propícia principalmente em ácidos graxos poliinsaturados. Só para avaliar aqui em relação à soja, né, assim como o algodão, isso a gente vai observar na maior parte dos óleos vegetais, uma significância dos insaturados. Né? Aqui também o ácido graxo, o linoleico, com mais de 50% representando a fração lipídica do óleo de soja. Então, voltando para cá, óleo de algodão, fatores antinutricionais, o que a gente tem como principal fator antinutricional no algodão é o gocipol. De novo, aqui esse é um fator antinutricional que está relacionado à torta obtida e não à fração lipídica, ao óleo de algodão propriamente dito. Só que uma vez que essas tortas normalmente são utilizadas para a ração animal, esse fator antinutricional ele tem uma influência principalmente em animais jovens, né? Quando a gente vai pensar o gado, então bezerros principalmente. Então, por isso que você tem que ter um cuidado na aplicação dessa torta obtida a partir do processo de extração de óleo de algodão, em qual vai ser o destino dado. Então, por exemplo, para o desenvolvimento de ração animal, principalmente para animais jovens, ela não é indicada a utilização. A canola, né? A canola a gente teve aí um período, acho que se eu não me engano foi década de 90, final da década de 90, início do século 21, um boom em relação à canola, principalmente do ponto de vista nutricional, uma vez, né, que era dito, a canola é um óleo vegetal com mais benefícios do ponto de vista nutricional, principalmente por conta da maior concentração de ácido graxo linolênico, né, que é o ácido graxo com 13 insaturações, que como podem observar em relação aos outros, a canola, o óleo de canola é o que tem a maior concentração de ácido graxo linolênico. Só que o que acontece? Na verdade, o óleo de canola ele é um melhoramento genético, a canola em si é um melhoramento genético da colza. Né? Naturalmente, o que a gente encontra na natureza é a colza, só que a colza ela apresenta uma grande quantidade de ácido irúcico, né? Que está aqui a forma molecular do ácido irúcico. Ele é insaturado, ele tem uma insaturação, mas ele tem 22 átomos de carbono. E o ácido erúcico presente numa concentração até 60% da fração lipídica do óleo de colza. Só que acontece que esse ácido graxo ele é tóxico. E aí justamente o melhoramento genético da colza que deu origem à canola, né? Esse melhoramento genético foi desenvolvido no Canadá por um instituto denominado Canadian Oil Acid, isso que deu, no final das contas, a origem ao nome canola.
E aí, justamente na canola, a gente conseguiu desenvolver, foi feito esse melhoramento genético de modo que a concentração de ácido erústico foi drasticamente diminuída. Quando a gente avalia a composição da semente de canola, a gente vê uma fração lipídica, né, chegando a quase 50%, o que representa esse potencial da canola como uma fonte de óleo vegetal e associado à composição com essa concentração maior de ácido linolênico. No Brasil, a gente tem como principal produtor o Rio Grande do Sul, só que quando a gente avalia, compara com as outras oleaginosas, a área plantada ela é muito pequena. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com a área plantada de soja, canola representa menos de 0,2%. Né? Já no mundo, a União Europeia que apresenta é o principal produtor de canola. Ainda dentre os fatores antinutricionais, além do ácido erústico que eu já tinha comentado, também tem os glucosinolatos. Ambos já foram melhorados, né? São fatores antinutricionais que foram bypassados depois do melhoramento genético. O girassol é de origem peruana, ou seja, originário aqui da América Latina. O cultivo dele ocorre entre safras, né? O que é muito comum, isso é principalmente uma área da agronomia, mas a gente tem essas principais culturas, como por exemplo a soja, o milho, o arroz. Aqui no Brasil dá basicamente dizer que é o milho, a soja e o arroz como principais culturas, e entre safras a gente tem o desenvolvimento desses vegetais alternativos, vou dizer aqui alternativos, né, ou secundários, que não são de tão importância para a nossa economia. Então, o girassol é um deles, né, que ocorre esse cultivo entre safras. No Brasil, o desenvolvimento e interesse começou no final da década de 70. E aqui, quando a gente avalia a composição, isso aqui da semente, né, considerando apenas a semente, a fração lipídica, ela pode chegar até 60% do peso total. Óbvio que isso vai variar de uma espécie para outra, ou até mesmo manipulação genética para se conseguir isso. Mas, de modo geral, o que a gente consegue observar aqui na composição da semente? Uma fração lipídica aqui em torno de 40%, e a composição de ácidos graxos de novo. Né? A gente vê aqui uma predominância dos ácidos graxos insaturados, uma predominância de ácido graxo com duas insaturações, o ácido graxo linoleico, o que isso acaba influenciando diretamente na estabilidade desse óleo vegetal. Em relação à produção, né, de novo, o Mato Grosso no Brasil é o principal produtor, em torno de 60% da semente de girassol produzida no Brasil é produzida no Mato Grosso, no Sudeste só Minas Gerais é um produtor, e no mundo a gente tem Ucrânia e Rússia como principais produtores de girassol. Milho, que para nós aqui no Brasil acaba tendo uma significância muito grande, porque ela fica atrás em relação à produção atrás da soja, mas o milho tem uma origem mexicana, tem amplo uso na alimentação, não só animal como humana também. A gente tem uma série de alimentos e de produtos derivados de milho que a gente utiliza até mesmo a farinha de milho como matéria-prima. E acontece que no milho a fração lipídica de fato está presente no germe, né? Então o germe é onde se encontra a fração lipídica, 34%, ou seja, um terço do germe é fração lipídica. E essa composição aqui é a composição do grão como um todo, e o que a gente consegue observar é que no grão como um todo a gente tem só 5% de lipídios. Mas, de novo, né, para a obtenção da farinha de milho, a gente precisa retirar o germe. O germe acaba sendo um subproduto da indústria de processamento de milho. Novamente, o objetivo principal na indústria, no processamento de milho, não está focado no óleo obtido, no óleo vegetal, e sim na farinha de milho, ou até mesmo como matéria-prima para o desenvolvimento de outros componentes, como amidos, como glicoses, enfim. Mas o germe acaba sendo um subproduto e justamente por conta deste alto teor de lipídios, ele acaba sendo uma possibilidade também, uma fonte de óleo vegetal.
E quando comparado com a sua composição em ácidos graxos, de novo, prevalência de insaturações, sendo de novo uma prevalência de poliinsaturados, o que também pode comprometer a estabilidade do óleo vegetal. Aqui um pouco da produção que eu já tinha comentado, né? No Brasil, a cultura de milho ela é a segunda maior importância, tá? Atrás só da soja. Mato Grosso, novamente, é o maior produtor, 1/3 da produção nacional está no Mato Grosso. Né? A região centro-oeste como um todo, ela vamos dizer assim, um celeiro, principalmente, da produção de grãos, seguido por Paraná e Goiás. Assim como a região sul, ela está muito mais focada na produção de gado, de proteínas animais. A região centro-oeste tem uma produção significativa em grãos, apesar de a pecuária também ter uma representação grande na região centro-oeste. E pensando em nível mundial, o Brasil ele ocupa o terceiro lugar na produção de milho atrás de Estados Unidos e China. Mundialmente falando, a gente vai ver que a China ela ocupa uma posição de destaque também em várias oleaginosas. Dentre os fatores antinutricionais, tem o ácido fítico, de novo, isso é uma importância para a torta obtida, e como já tinha comentado, esse ácido fítico sendo um fator antinutricional, principalmente por conta da sua ação quelante em relação a minerais, o que dificulta a absorção desses componentes. No caso do amendoim, se a gente for pegar e avaliar a composição, né, ele também tem uma fração lipídica muito significativa, chegando a quase 50%, metade da semente do amendoim, né, o amendoim é uma semente, 50% é fração lipídica, e quando a gente olha em composição, aqui já tem uma inversão, óbvio, né, que quase 80%, mais de 80%, né, porque tem o linolênico, mais de 80% da fração lipídica do amendoim é insaturado, é ácido formado por ácidos graxos insaturados, né, o que tem então essa relação com estabilidade. A diferença é que aqui a gente tem uma concentração maior de ácido graxo oleico. Né? Só que, óbvio, né, a gente tem toda a parte de manipulação genética e etc. E a gente tem cultivar, não só a manipulação genética, mas todas as outras formas de manipulação dessas cultivares, desenvolvimento dessas cultivares, onde a gente consegue ter aqui cultivares de amendoim com alto teor de ácido oleico, ou seja, maior do que 80%, e isso acarreta uma relação direta principalmente com a estabilidade, tanto do produto quanto a estabilidade da fração lipídica, de certa forma. Né? Uma vez que o ácido oleico, como a gente já viu na aula passada, ele acaba sofrendo menos com o processo de rancificação, por conta, né, uma vez que só apresenta uma insaturação. Dentre a produção nacional, São Paulo acaba se destacando como principal produtor, mas Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais também aparecem aí no topo de produção. Em relação aos dados mundiais, o Brasil acaba ocupando a 14ª posição na produção de amendoim, representando 1% da produção mundial total. De novo, aqui o amendoim sendo liderado por China e Índia. E dentre os fatores antinutricionais, aqui está dentro desse capítulo, dessa parte de discussão a respeito do amendoim, mas esses fatores antinutricionais no que diz respeito à aflatoxina, isso também ocorre em outros vegetais, principalmente milho. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar em aflatoxina, que é uma micotoxina produzida por fungos, né, da família do gênero Aspergillus. Tem um risco direto à saúde humana e à saúde animal, né, justamente por conta dessas aflatoxinas, que houve aquele problema lá na década de 50, 60 na Inglaterra, na alimentação de perus, utilizando torta de amendoim, né, obtida a partir da extração de óleo, como tinha comentado, que acomete outros grãos, como o milho. E normalmente o que a gente tem? O desenvolvimento desses micro-organismos por conta de condições inadequadas de secagem e armazenamento. Normalmente essas oleaginosas, elas existem um tempo de armazenamento entre a colheita e o processamento, até porque a safra é um período muito curto e a indústria de refino, processamento e refino, processamento, extração e refino, não tem uma capacidade instalada para conseguir processar quase que em tempo real, vamos dizer assim, aquela safra colhida. Então, essas oleaginosas acabam passando por um período de armazenamento. E justamente se as condições de armazenamento não forem adequadas, principalmente em relação à secagem, a teor de umidade, temperatura, isso pode provocar o desenvolvimento de
crescimento microbiano, principalmente de fungos. E quando a gente tem o amendoim e o milho, a gente tem principalmente o desenvolvimento de fungos do tipo aspergillus, que são produtores de micotoxinas, né? Tanto é que a gente tem uma resolução RDC 7, né, da Anvisa, que regula limites máximos de micotoxinas em alimentos. Se vocês jogarem no Google, aflatoxina em alimentos, já vocês vão ver alguns casos relacionados principalmente com paçoca ou produtos derivados de amendoim, que já tiveram que ser recolhidos justamente por terem níveis acima do permitido pela legislação dessa micotoxina. A oliva, né, que é originária do Mediterrâneo, a gente tem tanto azeitona verde quanto azeitona preta, na verdade é o mesmo fruto, só que são estágios diferentes de maturação. E do ponto de vista tecnológico, a azeitona ela acaba tendo uma vantagem, porque a composição em ácidos graxos, tanto da polpa quanto do caroço, é a mesma. Tá? Ou seja, a gente não... por que do ponto de vista tecnológico isso acaba sendo uma vantagem? O azeite de oliva, como a gente vai ver mais à frente, depois nas aulas de processamento, ele é obtido por um processo de extração a frio, ele não passa pela etapa de refino. E aí justamente esse processo, a preparação da matéria-prima para o processo de extração, que vai ser por prensagem, pode ser feito, né, ele acaba sendo feito tanto com a polpa quanto com o caroço, né, feita a separação desses componentes por conta de diferenças de composição de ácidos graxos, como é o que acontece, por exemplo, com óleo de palma, como a gente vai ver, que a polpa e o caroço, né, a polpa ou a amêndoa, têm composições diferentes e métodos, consequentemente, acabam sendo utilizados métodos de extração diferentes. Em relação ao fruto em si, né, uma fração lipídica significativa na polpa, né, podendo chegar até 65% de lipídios na polpa, o caroço não tem tanto, não tem tanta uma fração lipídica tão representativa como na polpa, mas ainda assim é alta. Aqui, no caso do caroço, a gente vai ter uma presença de fibras muito maior que não está representada aqui. Só que quando a gente avalia a composição de ácidos graxos, a gente observa que a composição de ácido oleico ela é muito maior, né? Apesar de ter também aqui uma fração lipídica insaturada muito maior do que saturada, mas a gente já tem uma concentração de ácido oleico muito maior, o que garante uma estabilidade melhor do azeite de oliva quando comparado com os outros óleos vegetais. Dentre a produção, o Brasil ele ainda ele apresenta uma produção muito pequena de oliveiras, né? O cultivo da oliva ainda é muito pequena, muito modesta no Brasil. Ela tem pouco mais de 10 anos. Só que quando a gente avalia os dados mundiais, o Brasil é o que mais cresce em relação à área cultivada e produção de olivas, né? Então a gente tem uma produção de 121%, por exemplo, entre 2015 e 2017. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, principalmente por conta das suas condições climáticas, acabam sendo os principais estados produtores no Brasil. E quando a gente avalia mundialmente os dados, Espanha, Itália e Grécia sendo os principais produtores mundiais. Aqui só por curiosidade, a respeito da classificação do azeite de oliva em diferentes categorias em função da sua acidez. A gente já viu, né, o que representa essa acidez, a quantidade de ácidos graxos livres, então o azeite podendo ser classificado em extra virgem especial, extra virgem, virgem, isso tudo em função desse teor de ácidos graxos livres. O gergelim, que é ele é originário do Oriente. A gente tem tanto o gergelim branco quanto o gergelim preto. O gergelim branco, a fração lipídica é utilizada como óleo alimentício, enquanto que nas sementes pretas o óleo obtido ele é utilizado como óleo medicinal. De forma geral, a gente tem mais de 50% da semente de gergelim representado pela fração lipídica, e dentre a sua composição, de novo, aqui a gente tem uma fração, aqui podendo chegar até mais de 90% de ácidos graxos insaturados, sendo o ácido graxo linoleico o principal.
No Brasil, assim como essas outras culturas, como a oliva, como a canola, como a gente comentou agora do gergelim, a linhaça, que a gente vai ver, ele tem uma área pequena, né, representa 0,25% da área mundial da cultura, mas Mato Grosso e Goiás como os principais produtores nacionais, né? E aqui, como tinha comentado, a respeito da linhaça, que tem origem asiática, assim como o gergelim, a gente tem duas espécies principais, a marrom e a dourada, que são espécies diferentes, inclusive em sua composição, mas a gente não tem diferenças significativas na sua composição, né? Se a gente olha a fração lipídica, aproximadamente um terço da semente resulta em lipídios, e a sua composição também ela é muito semelhante entre as duas espécies, sendo uma concentração significativa de ácido linolênico, né? Ou seja, a gente tem aqui o ácido graxo polissaturado com 3 insaturações, representando mais de 50%, ou seja, mais da metade da fração lipídica do óleo de linhaça é representado pelo ácido linolênico. Isso daqui resulta, consequentemente, em grandes dificuldades, em grandes problemas de armazenamento, de estabilidade desse óleo por conta dessa quantidade de insaturações. Mundialmente, a linhaça representa 1% da produção de oleaginosa, ou seja, ele é também a sua representação ela é muito modesta. Canadá, China, Rússia e Cazaquistão sendo os principais produtores mundiais, só esses 4 países respondem por mais de 75% da produção mundial, o Canadá sendo um líder na produção de linhaça. Canadá acaba sendo um líder na produção dessas sementes que tem uma representação menor, né, como o gergelim, a canola ou a linhaça. Na produção mundial, o Brasil ele ocupa a nona produção, mas ele representa apenas 0,4% desse total. Rio Grande do Sul aqui novamente como principal produtor. O babaçu, né? O babaçu ele tem uma característica mais peculiar, isso é mais comum desses óleos provenientes de palmeiras. O babaçu tem uma origem brasileira. Quando a gente avalia, né, aqui o que a gente está interessado é na sua amêndoa. A amêndoa representa 6 a 8% da fruta inteira, né? E só que quando a gente avalia a amêndoa em si, que é onde está a fração lipídica, que é o nosso interesse, a gente observa que ele tem mais de 60%, né? Quase 70% da amêndoa é representado por uma fração lipídica, por isso que ele acaba sendo uma matéria-prima, não vou dizer ideal, mas uma boa matéria-prima para obtenção de óleo. No caso do babaçu, a gente não obtém um óleo, a gente obtém uma gordura, porque quando a gente avalia a composição, o que a gente consegue observar é que ele tem uma concentração de ácidos graxos de cadeia curta ou de cadeia menor, né, como o C12 e o C14, muito maior, mais de 50% da fração lipídica é representada por esses dois ácidos graxos, que eles apresentam o quê? Um menor ponto de fusão, perdão, um maior ponto de, sim, um menor ponto de fusão. Não, óleo, perdão, acho que é óleo de babaçu que se obtém, não é gordura não, tá? Porque justamente eles têm um baixo ponto de fusão, só que eles são muito mais saturados, né? Então o óleo de coco também acaba vindo nessa linha também. A gente observa que a concentração de ácidos graxos insaturados ela é menor, aqui 14% de ácido graxo oleico, mas quando a gente vê, ela acaba sendo um óleo com uma alta concentração de ácidos graxos saturados, porém ácidos graxos com cadeia mais curta, né? E aí, em relação à sua produção, a gente tem que até o início do século XXI, a área plantada no Brasil era de 18 mil hectares, com predominância nas regiões centro-oeste e nordeste, mas hoje em dia o que a gente tem? Maranhão e Piauí são os principais produtores, principalmente com um destaque muito maior para o Maranhão, que produz mais de 90% da produção nacional de babaçu está presente no Maranhão. Só que é uma produção que ela vem caindo, né? Entre 1986 e 2016 houve uma redução de 70%. Deixa eu só ver uma... Preciso colocar para carregar.
entre 86 e 2016, essa redução de 70%, e são principalmente por conta de fatores econômicos, né? É uma forma de extrativismo muito rudimentar do babaçu, e aí justamente o fato de desenvolvimento de políticas sociais tem retirado os produtores e os extratores dessa amêndoa. E falando um pouco do farelo de arroz, né? Assim como acontece, deixa eu só colocar aqui para carregar o meu computador. Assim como acontece com o milho, né? Até porque tanto o arroz e o milho eles pertencem à mesma família, das poáceas. A fração lipídica está presente no germe, então no final das contas o óleo obtido a partir do farelo de arroz também é um subproduto do processamento de arroz. Tá? O próprio farelo em si já é um subproduto da produção de arroz polido. Quando a gente avalia o arroz em si, o grão em si, a gente tem 10% é farelo, e é justamente nesse farelo que está o nosso interesse quando a gente avalia do ponto de vista de obtenção de um óleo vegetal. Esse farelo, depois de separado, a gente ainda separa o germe, né? Que é separado esse farelo justamente no germe, onde a gente tem a presença da sua fração lipídica. Aqui a gente consegue avaliar a partir da composição, quando a gente avalia arroz integral, arroz polido, claro, né? O próprio farelo em si também tem uma fração lipídica maior do que quando comparado com o arroz polido, tanto é que o arroz integral acaba tendo aí um percentual de lipídios um pouco maior quando comparado com o polido, mas o nosso interesse de fato está aqui, quando a gente avalia o farelo, né, a gente tem aqui quase até 20% do farelo é representado por lipídios, principalmente aquele lipídio presente no germe. E quando a gente avalia a composição em ácidos graxos do óleo obtido a partir do farelo de arroz, ou obtido a partir do arroz, a gente pode falar assim, a gente vê uma prevalência de ácido graxo oleico, mas de uma forma geral, uma prevalência de ácidos graxos insaturados. Por que acaba tendo uma importância a produção do óleo de arroz no Brasil? Porque, querendo ou não, a gente é um grande produtor de arroz, né, Rio Grande do Sul principalmente, tanto é que no Rio Grande do Sul existe uma unidade da Embrapa que trabalha unicamente não, mas trabalha principalmente com o desenvolvimento de cultivares de arroz. O Rio Grande do Sul então representa aí em torno de 70% da produção nacional. Tá? No mundo a gente tem China e Índia como os principais produtores, China, né, produzindo 1/3 praticamente do arroz consumido no mundo. Aqui ainda existe, né, uma curiosidade, que existe um potencial de produção de óleo de farelo de arroz, porque 8% do grão é farelo de arroz, né, em torno de 8%, que a gente tinha visto aqui, né, 8, 10%. Desses 8%, 17,5% é a fração lipídica que pode ser recuperada e extraída. Mas quando a gente avalia em relação à produção mundial de arroz, a quantidade de farelo produzido, a quantidade de óleo produzido, a gente vê ainda que existe esse potencial de produção, de desenvolvimento e produção maior de óleo de arroz. A palma aqui ela ganha um grande papel de destaque, porque hoje em dia a maior parte do óleo vegetal que é produzido, não, que é utilizado pela indústria de alimentos é derivado de óleo de palma, né? Ou óleo de palma ou óleo de palmiste. Então, apesar de ser uma planta originária da África, tanto é que a gente vai ver que a Malásia, se não me engano, é o principal produtor, mas a gente também tem uma produção, de certa forma, representativa no Brasil. Também conhecida como dendezeiro, né? Talvez a gente já ouviu falar bastante em azeite de dendê. Só que o interessante do óleo de palma é que justamente tanto a polpa quanto a amêndoa produzem, a gente consegue obter uma fração lipídica de interesse, e tanto a polpa quanto a amêndoa tem uma fração lipídica significativa em relação à sua composição. Tá? Então, a partir do fruto em si da palma, a gente consegue obter dois óleos diferentes, né? O óleo de palma ou azeite de dendê, que ele é obtido a partir
da polpa da fruta, que é essa parte mais alaranjada, e o óleo de palmiste, que é extraído da amêndoa, né, que é essa parte branca aqui no interior. Quando a gente compara com o cacho, a gente consegue observar que 22%, né, o óleo de palma em si, né, obtido a partir da polpa, ele representa 22% do peso do cacho, enquanto que o óleo de palmiste obtido da amêndoa, ele representa 2% do peso do cacho. Isso aqui é só para ter uma ideia mais ou menos da proporção dessas frações lipídicas quando a gente avalia o fruto em si. E aqui a composição, essa aqui é a composição da amêndoa, né, onde observa que 50% da amêndoa, ou seja, aquela parte branca, é representado por lipídio, né, 50% de fração lipídica. E aqui a composição em ácidos graxos comparando óleo de palma e óleo de palmiste. Isso aqui eu acho mais interessante, porque a gente consegue observar o óleo de palmiste, ele tem uma característica muito mais saturada. De novo, assim como o óleo de babaçu, uma concentração significativa, né, com ácidos graxos saturados de cadeias médias, né, o C12 e o C14. Quando comparado com óleo de palma, a gente já observa que C18 e até mesmo C16, a gente tem uma maior concentração de ácidos graxos insaturados diferentes do óleo de palmiste. Essas diferenças nas composições vão influenciar significativamente nas características do óleo vegetal, principalmente do ponto de vista em relação ao seu ponto de fusão, né? Seu ponto de fusão e suas características de estabilidade, né? Entre óleo de palma e óleo de palmiste, quem é o mais estável quando a gente avalia do ponto de, né, em relação à rancificação e por que dessa estabilidade? Isso fica para vocês pensarem. Então, como tinha comentado, né, do óleo de palma, além do óleo de palma, da palma em si gerar dois óleos diferentes, o óleo de palma e o óleo de palmiste, o óleo de palma em si ainda apresenta duas frações, né, uma fração oleína e uma fração estearina. Isso vai ficar um pouco mais claro depois quando a gente falar de fracionamento, mas essas frações têm composições diferentes. A oleína representa mais ou menos 60% do óleo de palma, enquanto a estearina 40%, e justamente a estearina representa essa fração sólida, enquanto a oleína representa essa fração líquida. Se vocês já tiveram a oportunidade de observar o azeite de dendê, ele é muito mais turvo do que o azeite de oliva, por exemplo. E essa turbidez ela é justamente decorrente da presença dessas duas frações. Ou seja, eu tenho ali a fração estearina dispersa nessa fração oleína. Essa fração estearina justamente vamos dizer assim, essas partículas sólidas dispersas nessa fase líquida que seria oleína, e isso dá essa característica de turbidez. E quando a gente avalia a composição dessas frações, né, lembrando que aqui a gente está avaliando só o óleo de palma, as diferentes frações do óleo de palma. A gente observa que a fração estearina, né, é uma concentração maior de ácido graxo saturado, diferente da fração oleína, que tem uma fração majoritária de ácidos graxos insaturados, e justamente por isso a fração oleína tem essa característica líquida, enquanto a fração estearina tem essa característica sólida. Em relação à produção, né, o óleo de palma representa quase que 1/3 do consumo mundial de óleo, né, por isso que ele tem essa representação, ele é muito significativo dentro de óleos vegetais mundialmente produzidos e consumidos. Malásia, né, mais de 1/3 da produção mundial de palma é decorrente da Malásia. Indonésia também, ó, eu tinha comentado que Malásia era o principal, mas Indonésia a gente tem quase que 50% da produção do óleo de palma, né? Então só esses dois países aqui já representam quase que 80%, 90%, 85% mais ou menos. 85% da produção mundial de palma. O Brasil ele ocupa o 9º lugar, mas quando a gente avalia do total mundial, isso representa menos de 1% da produção mundial, né? Pará e Bahia sendo os principais estados nacionais produtores de palma.
E em relação ao óleo de palmiste, né, a produção anual aqui de 3,5 milhões de toneladas por ano, mas, de novo, é um comportamento muito parecido do óleo de palma e do óleo de palmiste, uma vez que os dois são derivados do mesmo fruto. Então, Malásia e Indonésia sendo os principais produtores também mundiais. Por fim, em relação aos derivados vegetais, né, as matérias-primas vegetais de frações lipídicas, a gente tem o cacau. Né? A produção mundial de cacau ela é dominada por Costa do Marfim e Gana, como os principais produtores, né? Só os dois juntos aí tem 60% praticamente da produção mundial de cacau. O Brasil ele também tem uma produção de destaque, até porque o cacau ele é originário do Brasil. Se a gente avalia no mapa mundi, a gente observa que essa região central aqui, essa região tropical como principal produtora, justamente por conta das condições climáticas. Até um tempo atrás, o Brasil era o principal produtor, mas a gente sabe que hoje em dia a qualidade do nosso cacau diminuiu muito, principalmente por doenças relacionadas à vassoura de bruxa. A nossa produtividade diminuiu muito, mas ainda a gente tem uma posição de destaque na produção mundial. E avaliando nacionalmente, a gente tem Bahia como principal produtor, seguido por Pará, né? A mesma coisa que aconteceu com óleo de palma e aconteceu com... Não, o Babaçu era Maranhão, né? O principal produtor. Mas, enfim, Pará e Bahia aqui sendo os nossos principais produtores nacionais. Espírito Santo, Rondônia acaba tendo também aqui uma representação, mas não tão significativa. Então, como eu tinha comentado, né, de origem brasileira, e o cacau ele não dá origem a um óleo, dá origem a uma gordura, justamente por conta da sua composição de ácidos graxos, onde a gente vê, né, um ácido graxo oleico com 35%, o palmítico com 26%. Então a gente já tem, né, aqui o ácido esteárico com 30%, né, muito significativos, né, principalmente esses dois aqui saturados, o que confere então esse maior ponto de fusão, esse estado sólido da manteiga de cacau em temperatura ambiente. E a amêndoa em si, a gente observa que mais de 50% da amêndoa ela é representada justamente pela sua fração lipídica. E para finalizar, de matérias-primas animais, eu vou falar só da manteiga e da banha. A manteiga, no final das contas, ela acaba sendo um derivado da indústria de laticínios. Nisso, o Brasil acaba ocupando uma posição de destaque, porque o Brasil ele é um dos principais produtores de leite no mundo, sendo Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná os três principais estados produtores. Só que quando a gente avalia a produção de manteiga dentro da indústria de laticínios, ela ocupa uma posição muito pequena, né? Em relação ao valor de vendas, a manteiga participa só com 2,4% dentro do setor de laticínios, enquanto leite, UHT, queijo, cada um com 25%, leite em pó 9% e iogurte 7,5%. E por que acontece isso? Eu já volto para este gráfico. Quando a gente avalia a composição do leite bovino, a gente percebe que a fração lipídica é muito pequena, né? O leite, em torno de 90% é água. Então, o rendimento, no final das contas, da produção de manteiga ele é muito pequeno. E tem uma série de outros produtos que são obtidos também da fração gordurosa do leite, como, por exemplo, o creme de leite, a nata. Então, no final, a gente tem uma produção... a manteiga acaba tendo um custo relativamente alto, e isso acaba fazendo com que se perca o interesse a respeito desse produto, principalmente no momento que a gente tem o desenvolvimento de tecnologias que permitem transformar matérias-primas vegetais em gorduras. Como eu já tinha visto, óleo de soja, o óleo de arroz, o óleo de milho, todos esses, eles são líquidos. E no momento que a gente tem o desenvolvimento do processo de hidrogenação, a manteiga ela deixa de ser o único, né? Tudo bem que tem a banha também, mas ela, na verdade, a gente passa a ter um substituto à manteiga como matéria-prima lipídica. Tanto é que a gente tem uma inversão, isso daqui é de margarina, tá? Margarina comparado com manteiga, mas se a gente for avaliar antes de 1910, 1920, aqui onde a gente não tinha o processo de hidrogenação, a manteiga era a principal matéria-prima.
No momento que a gente começa a desenvolver o processo de hidrogenação e a possibilidade de transformar aquela matéria-prima inicialmente líquida em uma matéria-prima sólida, a gente começa a ter um crescimento do consumo. Isso daqui é consumo, né? Consumo por pessoa. E a gente começa a ter o aumento do consumo de margarina, uma vez que a gente vai ter também uma associação de preço, né? O preço da margarina sendo menor do que o preço da manteiga. Também aí o desenvolvimento de estudos e associando manteiga também a outros problemas relacionados principalmente com a presença de colesterol, enquanto a margarina não teria colesterol, uma vez que é derivado de um óleo vegetal. Tanto é que a partir de 1960 a gente tem uma situação na qual o consumo de margarina ultrapassa o consumo de manteiga. Depois vem todo o desenvolvimento e descobrimento a respeito dos problemas originados a partir da gordura trans, né, decorrente do processo de hidrogenação, que a gente vai ver mais à frente, e tudo que isso está associado a condições nutricionais, desenvolvimento de doenças cardíacas, o aumento de, né, principalmente prevalência de doenças cardíacas ou relacionadas ao sistema circulatório. E a gente começa a ter uma diminuição do consumo de margarina, principalmente por conta disso. Hoje em dia, isso daqui, na verdade, esse gráfico vai só até 2010, a gente teve, no final das contas, a manteiga ultrapassando novamente o consumo de margarina. Só que isso aqui a gente está muito no mercado varejo. Quando a gente vai para a indústria, a gente tem um consumo não, a utilização muito significativa de gordura vegetal hidrogenada. Só que hoje em dia a gente tem técnicas industriais de processamento que permitem com que a gente obtenha uma gordura vegetal hidrogenada livre de gorduras trans, mas isso é assunto para as aulas mais à frente. Por fim, a banha, né? Quando a gente fala em banha, a gente pensa muito em banha de porco, mas na verdade a gente pode ter tanto banha de porco, frango e a banha bovina. Para consumo humano, a gente tem realmente uma significância maior da banha de porco, tanto é que a produção mundial, a banha de porco é maior, seguida pela banha de frango e a banha bovina. A banha de porco representa 4% da produção mundial de material graxo, né? Quando a gente fala material graxo, isso inclui também os óleos vegetais. A gordura bovina ela é a mais representativa, porém 60% da gordura bovina não é comestível, principalmente por conta do sebo. O sebo também é um material graxo, mas a sua composição em ácidos graxos acaba diferenciando da banha, principalmente em relação ao ponto de fusão. Na América do Sul, né, a América do Sul, no caso, é o maior produtor de carne bovina, América do Norte de aves e a China de suínos, então isso a gente acaba tendo também uma correlação com a produção de material graxo de cada uma dessas fontes. Quando a gente avalia a composição, isso daqui da banha de porco, a gente consegue observar, né, que tem uma prevalência de ácidos graxos saturados, como o ácido palmítico, o ácido oleico, e uma quantidade significativa dentre os ácidos graxos insaturados, uma prevalência, né, uma predominância do ácido graxo oleico. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre as matérias-primas, esse apanhado geral, é basicamente isto.